Beleza, terceira parte agora, né? Então, a gente vai precisar, a gente já tem aqui o exchange, certo? A gente vai ter uma chamadinha aqui chamada quantidade mínima. Por quê? Mínima. Como que funciona essa quantidade mínima? Deixa eu ver como que a gente colocou o nome aqui em cima. Exchange comprado. Aqui. Essa é a quantidade mínima. Então, como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar assim. Como a gente tem 25 posição do buffer para preencher, porque nós temos um buffer de 7 e o buffer de 25. Então, a gente precisa que esteja os 25 preenchido para a gente começar a fazer os cálculos de média, porque senão não faz sentido, tá bom? Então, senão a gente pode disparar o nosso robô antes dele fazer a média dos 25 períodos. Exemplo, eu tenho a média de 7, o buffer de 7 preenchido com todos os valores, mas o buffer de 25 só preencheu 10. E se ele se cruzar, a gente vai ter um valor incorreto, né? De cruzamento ali. Então a gente coloca isso aqui, quantidade mínima, né? Diferente, quantidade mínima. Se o buffer de 25.size for maior que 24, então a gente já sabe que o buffer é maior que 24, a gente vai retornar true, senão a gente vai retornar false. Como que funciona? Isso daqui é um ternário, tá? Ele vai lhe dizer aqui. Então, esse daqui, ele por padrão, ele começa falso. Então, ele vai vir aqui. True, né? Que ele tá negando. Ele vai entrar aqui. O buffer de 25. Tá com os 25 campos preenchidos? Se tiver, ele vai preencher true. Se não, ele vai retornar falso. E para fechar aqui, como é um ternário, a gente colocou true aqui no final também. Então, ele só vai retornar. Aqui é outra condição. Então, ele funciona aqui, ó. Aqui é uma condição se for verdadeiro. Por exemplo, aqui vai vir true. Ele vai validar aqui, ó. Buffer de 25 é maior que 24? Se for maior que 24, ele retorna true, senão retorna falso. Aqui é a condição se verdadeira. Opa, até aqui, ó. Aqui. E esse é a quantidade falsa. Então ele retorna true, continua aqui, beleza? Tá meio difícil de entender essa parte aqui, mas depois vocês vão entender quando a gente fizer as médias. Então a gente vai pegar aqui, vai criar um double de média de 7, onde a gente vai buscar média. A gente vai passar o buffer de 7, né? Porque a média é 7. A gente vai passar o valor do exchange, que a gente precisa desse valor atual para a gente atualizar nossa média, porque toda hora ele vai estar atualizando. E aqui a gente vai passar capacity. O que é esse capacity? Esse capacity ele vai informar a capacidade do buffer. Então a gente vai usar ele aqui. 8. Como que funciona, tá? Isso. Tô dando um erro porque tá esperando receber, não tá esperando receber esses dois parâmetros lá. Como funciona? Quando a gente passa 8, porém nossa lista é de 7, ele entende que de 0 a 7 é o tamanho dela, então o 8 ele não considera, entendeu? 0 a 7 tem 7 posição, então ele entende que até o 8 ele para. Vamos lá, vamos Ctrl espaço, vamos change a assinatura dos métodos com float int. Esse daqui, ó. Como que ele vai funcionar aqui? Eu vou pegar o nosso buffer, que é atual, buffer atual, ponto add. Então eu vou adicionar o valor atualizado da média, certo? Então ele bateu lá para ver qual que é o valor que tá e pegou 50, por exemplo. Então ele vai adicionar esse 50 na última posição, beleza? Aqui a gente vai fazer um if para
para quê? A gente vai pegar o buffer atual, ponto size. Se ele for igual ao capacity, esse i aqui, vamos colocar ele de, chamar ele de capacity. Não, capacity. Então, se ele já tiver 8 posição, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o buffer, ponto remove, e a gente vai remover a primeira posição. Então, se a gente tem um exemplo, 1, 5, 11. Se a gente tem esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a gente tem essa lista, e a nossa, ele tá igual a nossa capacity, que é 8, então a gente vai fazer isso daqui, ó. 0, posição 0, posição 1, 2, 3 e assim por diante. Então, a gente está removendo, ó, buffer atual e remove o index 0, esse aqui. Então ele vai fazer daqui. Aí chegou outro valor aqui, 99. Mesma coisa, entrou aqui, remove o index 0. Para quê? Para quando a gente tiver uma chamada dinâmica, a gente sempre esteja atualizando a nossa média com os últimos 7 períodos, sem precisar ficar fazendo nenhuma validação e entrando manualmente, beleza? Então a gente vai fazer aqui, a gente vai, deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui. A gente pode aqui, para deixar mais limpo o código, a gente remove esse return daqui e já retorna direto o que vai vir desse resultado aqui. Em vez de ficar criando variável, a gente já dá um return diretamente do valor da média, beleza? Então a gente já tem aqui a nossa média de 7, a gente dá um Ctrl D para copiar, média de 25, mesma coisa, buffer de 25, né, o que a gente espera, o exchange. Porém, aqui o nosso capacity muda. Como o nosso buffer é de 25, a gente coloca a capacidade de 26. Se for igual a 26, ele remove primeiro, beleza?